Oi, eu sou Fádia Andoso e hoje a gente vai fazer um Just Quilt sem máquina porque minha máquina quebrou. Mentira, gente, minha máquina não quebrou. Se tivesse quebrado, diretor, isso não é um problema porque eu tenho 27 máquinas. Ô louco, achei que você ia falar que você ia chorar. Não, eu tenho máquinas, se quebrar uma, chamo o Carlos Alexandre, peço das amigas, se todas quebrarem, aí é macumba. Mas vai que aconteceu um apocalipse zumbi e você não pode usar sua máquina de costura. Tem que desligar tudo quando vem zumbi. Acho que a necessidade é atrair eles, hein? Eles vêm, não vêm? Diabos, os caras sempre vêm. Zumbi, gente, com energia elétrica não vai rolar, então você não vai poder ligar a sua máquina. Então o que eu vou te ensinar hoje é você fazer hex, como a gente trabalha com isso, como a gente pode facilitar esse processo, e é muito fácil. Primeira coisa, hex tem uma pegada ultra tradicional e que as pessoas que fazem moderno, quando eu vou dar aula em lugares com gente mais jovem, gente que curte moderno, eu falo que a gente vai fazer isso, elas já fazem assim, e elas odeiam. Mas, gente, dá pra fazer coisas muito legais. Eu gosto do lado do jardinzinho da vovó, com aquele monte de coisa lá, ex infinitos, que a pessoa ficou 80 anos fazendo. Mas pra mim leva muito tempo. Então, o que eu vou te ensinar de como você pode melhorar o processo de confecção dos seus hexes e fazer coisas modernas. Fazer coisas modernas eu já vou deixar pra uma outra parte. Hoje eu vou ensinar você a fazer o hex. Então, a gente pode dividir esse episódio em duas partes? Parte 1 e parte 2? Pode. Então você vai entrar lá no meu site, fadiandoso.com, vai baixar o template dos seus hacks para você fazer e aí você vai fazer seguindo as instruções do vídeo. Então a gente vai pegar aqui um pedacinho, um retalhinho de tecidos coats. Dá para fazer com outro tipo de tecido, diretor? Nunca. A primeira coisa que vai te ajudar muito, garotada, é que quando você vai fazer hex, que você deixe muita margem, muita sobra ao redor do papelzinho, tá? Eu não faço com entretela, eu faço com papel e vou te mostrar por quê, tá? Então a gente vai deixar bastante sobra de tecido ao redor do seu hex e a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai dobrando. Então você vai dobrar. Então, eu acho que tem muito excesso de tecido. Então você pode cortar um pouquinho o excesso, não precisa ser reto, tá? Então você vai dobrar aqui. Então o que você vai fazer? Você vai dobrando o tecido, acompanhando o formato do seu molde, do seu template. Vai vincar bem com o ferro, você vai tirar o papel pro próximo. E ele fica assim, ó, com todo esse excesso. E esse momento agora do nosso vídeo vai exigir, sinto muito, diretor, vai exigir o nosso pulo do gato. Seguinte, o que eu vou ensinar pra você é como a gente faz o nozinho de quilt. Linha na horizontal, agulha na vertical, formamos o sinal do cristão, uma cruz. Você vai pegar aqui, ó, aqui tá a ponta da linha, tá? Eu tô segurando a ponta da linha. Você vai pegar outra, vai pegar essa linha que tá aqui, você vai dar várias voltas. Vai dar 1, 2, 3, 4 voltas. Certo. Segura essas voltas que você deu aqui e puxa a agulha, ó. E você vai puxando até dar o nó. Então, primeira coisa, digamos que você vai fazer 200 desse, que você vai pegar o molde que eu vou deixar lá no site, vai imprimir e já vai cortar uns 300 desse, tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que entender, o legal do molde de papel e desse jeito é que esse molde você não precisa imprimir 300. Você faz 30, você faz 10 e vai repetindo, entendeu? Porque esse molde você vai usar ele várias vezes. Então, o que você vai fazer? Então, eu dobrei a primeira parte, vou pegar a minha linha. E aí é o seguinte, ó, você vai começar furando uma ponta, ó, uma ponta, aí vai dobrar já a segunda, ó. Aí é pontão, ó, então eu coloquei numa extremidade aqui e vou pra outra. E aí você vai colocar aqui, ó.
Então, a costura, ela é grande, tem que ser bem grande. Não fiquem preocupados em fazer um pontinho pequeno, tem que ser um ponto bem grande. Aí já vou pro outro lado. Vira e vem pra cá. Ó, tá? Isso aqui, gente, além de você não ter necessidade de fazer com máquina, ou você pode usar muito retalho, tá? Ó, outra extremidade, fazer com bastante retalho. E é um trabalho para você ficar fazendo assistindo lá a televisão. Essa costurinha que a gente tá fazendo é apenas para estabilizar o rex. Porque ó, eu terminei aqui, aí você já vai pro próximo. E aí você vai deixando eles tudo assim costuradinho, tá? Aí depois que você vai fazendo, vai juntando vários rexes assim. Depois que você tiver vários, o que você vai fazer? Você vai abrir, você já pode passa do lado direito, né? Não no avesso dele. Então você tem 300 disso aqui, ó. Aí você já passa. Por que a gente fez a costura tão grande? Para ser mais fácil de desmanchar depois. É mais fácil de tirar essa linha depois, ó, tá vendo? Já tirei. E aí depois que ele tá estabilizado, você vem, tira o papel e já vai pro próximo. E assim você vai fazendo infinitos e infinitos rexes. E aí vocês vão montando os rexes aí, porque no nosso próximo episódio de Just Quilt, eu vou te ensinar como aplicar isso em peças, como montar, vou te ensinar alguns padrões. Então eu vou te ensinar o jeito tradicional de se trabalhar com os rexes, que é a maneira honesta, decente, bacana, e o jeito safadão, aquele 1%. E vou te ensinar o jeito safadão de como você trabalhar com rex. Então vejo vocês no próximo episódio de Just Quilt, na próxima terça, no mesmo horário, no mesmo canal, meu canal. Não vai para outro canal não, é o meu canal. Bom, vejo vocês. Beijo, tchau, tchau. A gente vai começar com esse lindo quadrado neutro, tá? O que você vai fazer? Você vai costurar essas faixinhas